Olá, meus amores, estou falando com as minhas turmas 800 e 801. Vamos lá fazer a prova? Avaliação P2, terceiro trimestre. Fiquem atentos, essa avaliação só vale 6, porque o nosso projeto de História com Essência Negra, o valor é 4, ok? Primeira coisa, coloque o nome completo e faça a avaliação a caneta preta ou azul. Bom, estou cobrando aqui os capítulos 15 e 16 do livro 4. Vamos lá fazer a leitura da prova? Pois bem. 1. Na segunda metade do século XIX, a África e a Ásia sofreram a expansão do capitalismo europeu. Grande parte do território do continente asiático e africano passou a pertencer aos países europeus. Os Estados Unidos e o Japão também exerceram domínio sobre outros povos. Esse processo é chamado de imperialismo. Assinale a alternativa correta. A, B, C, D ou E. Uma só é a correta, hein? Por favor. Bom, na questão 2 nós temos aí uma charge onde nós estamos vendo a partir da África, né? Países europeus, governantes dos países europeus partilhando toda a África. Então lá vai a questão. A partir da África suscitou uma grande discussão ideológica e científica que procurava justificar a inferioridade dos povos africanos e a missão civilizatória que a Europa desempenhava em seu processo de colonização. A corrente ideológica com bases científicas que mais se destacou nessa época foi, mesma coisa, questão objetiva, A, B, C, D ou E. Uma só é verdadeira. 3. A segunda metade do século XIX e os primeiros anos do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918, ficaram conhecidas como Belle Époque, a Bela Época. Falamos bastante sobre isso. Em razão do quê? Da prosperidade, da euforia europeia e das inúmeras inovações tecnológicas e científicas, certo? A prosperidade e o desenvolvimento da Europa nesse período podem ser atribuídos principalmente, mesma coisa, marque somente uma, A, B, C, D ou E. 4. As disputas imperialistas entre as grandes potências fomentaram crises, armamentismo e alianças, ou seja, os preparativos da... Então, mesma coisa, só de marcar A, B, C ou D. 5. Durante a Belle Époque, ou seja, a Bela Época Europeia, houve um avanço das ideias democráticas no continente europeu. Apresente um exemplo de transformação na democracia europeia desse período. Use caneta preta ou azul, hein? 6. Pode-se afirmar que a Belle Époque foi um período de grandes contradições sociais. Justifique. Falamos bastante sobre isso nas explicações, hein, gente? Use caneta, hein? 7. Cite razões que levaram os europeus a saírem em massa da Europa durante a segunda metade do século XIX e início do século XX. Falamos também bastante sobre isso. Questão subjetiva, hein? Agora, 8 e última questão. A grande imigração europeia para a América entre os anos de 1875 e 1914 estava relacionada com a mesma coisa. Questão objetiva, só uma é a verdadeira. Pois muito bem, meus amores, olha, leia a prova com cuidado, faça com muita atenção. E olha, tudo que tem aqui nós já falamos, já explicamos bastante, já tiramos todas as dúvidas. Então, boa prova, um beijo grande.